o irmão Corinto, que sempre fazia um especial, né? Mas o irmão Corinto foi chamado pelo Senhor e agora, aí Moacir, sempre com a gaitinha, louvando ao Senhor. Amém por isso. O irmão Corinto e o Lalalá. Sempre estava animado para cantar. Às vezes ele pedia um, daqui a pouco ele cantava dois, né? Ele sempre fazia isso, era uma coisa boa, gostosa, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. Sexto? Sexto livro. É isso mesmo. 6º livro, né? Josué, capítulo 24. É interessante porque a gente tem feito a leitura em casa, né? Eu faço a leitura com a família e nós lemos, né, os primeiros livros da Bíblia, acho que fomos até Juízes. E também agora estamos lendo o livro de Atos, né? E é interessante como, né, o escritor do Novo Testamento, ele cita muitas coisas que você aprende lá no Antigo Testamento, né? Então, é bem interessante como Deus... Josué capítulo 24, verso 14. É interessante como Deus, ele utiliza a repetição, né? Constantemente repetindo a lei, as suas ordenanças, seus mandamentos, a história, para que o povo possa se recordar, para que possa relembrar, né? E a ceia também tem esse papel, também na igreja, né? Que nós temos que recordar a morte do Senhor. Irmãos, capítulo 24 de Josué, a partir do verso 14. Hoje vamos falar sobre decisões importantes. A palavra de Deus diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vou pedir para o irmão Hermano, por favor, fazer uma oração para nós, por gentileza. Amado Celestial, muito obrigado por estarmos aqui, podendo estudar a sua palavra, louvar o seu nome. Obrigado por tudo, por essa noite tranquila. Amém. Peço ao Senhor que nos dê saúde de todos nós, e que nos ilumine, nos inspire, e que essa tudo inspire e abençoe a pregação do pastor Ismael, que vai fazer agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, aqui nós estamos, né, no finalzinho da vida de Josué, né? Josué foi o líder do povo de Deus que introduziu o povo, né, até o Jordão, né? Moisés, ele foi o grande líder do povo de Israel, mas quando chega ali, né, ele não passa o Jordão, mas quem assume a liderança do povo é Josué. E Josué era um grande comandante militar, né? Ele foi o grande, né, conquistador da terra de Canaã, juntamente com o povo de Israel. E aqui ele já é um idoso, né, um senhor de idade, já próximo da sua partida. Eu até comentava com alguns irmãos, né, falando que lá em casa, a Débora, quando nós passamos por esse momento aqui do livro, né, ela estava esperando para ver se o Josué ia subir no monte também para se despedir, para morrer lá em cima, né, como aconteceu com Arão e como aconteceu com Moisés. Mas não, né, ele morre mesmo, né, normalmente, né? Mas ele está aqui nas últimas instruções, né, nas últimas exortações, após um grande período aí de vitórias, né? A Bíblia diz que eles venceram 31 reis,
Uma grande quantidade de reinos caíram diante do povo de Israel, do exército de Deus ali, e também ele já havia dividido a herança, já tinha feito ali a divisão por sorteio, e ele está exortando o povo a seguir a Deus. E é interessante porque ele coloca duas opções, que estão aí no versículo 15, Ele começa dizendo, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e verdade, tira os deuses estranhos do meio de vós e serve ao Senhor. Mas olha o que ele diz no versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então, era para o povo realmente refletir e escolher. E eu vou dizer, irmãos, nós estamos vivendo agora um momento no Brasil, das eleições, e nós vamos ter que escolher candidatos para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente. Olha, são 5 cargos, que nós, no próximo domingo, a nossa nação, todos aqueles que estão aptos a votar, terão que escolher candidatos para que essas pessoas possam nos representar no poder do nosso país. Tá? E é claro que é importante nós observarmos aqueles que nós estaremos escolhendo, Por quê? Porque são pessoas que interferem diretamente na nossa vida, seja como cidadão, seja como igreja, seja como cristão, tá? Então, na vida, irmãos, nós temos que fazer escolhas, e existem escolhas que são importantes, e a escolha que Josué está propondo ao povo de Israel é servir a Deus. Servir de verdade, com sinceridade, realmente amar a Deus, tirar fora os deuses estranhos, tirar fora tudo aquilo que contamina a sua vida e servir ao Senhor. E ele então fala assim, olha, vocês podem escolher também servir os outros deuses. Na vida nós temos que fazer escolhas, irmãos. Eu, sinceramente, não faço propaganda de nenhum candidato. Com todo o respeito que eu tenho o meu candidato. E eu respeito a sua posição. Você pode escolher qualquer candidato. Talvez se você vier pedir a minha opinião, eu possa até te dar, mas que eu vá interferir, não. E olha o que Josué está dizendo aqui. Olha, vocês podem escolher. Servir aos deuses que seus pais serviram antes de passar o Jordão, servir aos deuses dos povos que vocês agora dominaram a terra, os amorreus, aqui que ele coloca. Mas olha o que ele diz. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, irmãos. Eu um dia escolhi servir a Deus com a minha família, irmãos. E eu tenho me esforçado bastante para continuar servindo a Deus. Eu e minha esposa e meus filhos. Vai chegar um momento na vida de meus filhos, e o Mateus já passou dessa fase, ele já é um adulto, agora é um homem casado. Mas, vai chegar também o momento da Débora, em que eles vão ter que escolher. Eu posso obrigar alguém a servir a Deus? Não, irmãos. Mas o que eu posso é dizer a minha escolha. E a minha escolha, irmãos, é servir a Deus. É servir a Deus, nesta igreja, com esses irmãos. É servir a Deus com o meu tempo. É servir a Deus com o meu dinheiro. Nós devemos fazer escolhas. E o povo de Israel está aqui diante, do seu líder agora, que já é um idoso, que está se preparando para descansar no Senhor, e ele fala, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, verso 16, então respondeu o povo, e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir aos outros deuses. Presta bem atenção nas palavras desse povo, irmãos.
Porque talvez você também já tomou essa decisão. E eu quero exortá-lo a permanecer fiel a esta sua escolha. Se você escolheu servir a Deus, sirva. Você, a sua casa, a sua família, sirva com o melhor que você tem. Mas se nós deixarmos um pouco aqui a história de Josué e fomos para Isaías, lá no livro de Reis, então vamos lá para 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 17. Aqui nós estamos, no período dos reis. O rei aqui de Judá é Acabe, que foi um péssimo rei, com a sua esposa Jezabel, que foi a pior de todas, tá? E aqui ele se encontra com o profeta Elias, a partir do verso 17, então 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, e sucedeu o quê? Vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Ele está perguntando. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Irmãos, aqui nós temos outro momento, em que o profeta Elias, que vivia no meio de um povo que já havia se corrompido, que já havia se prostrado a outros deuses. Nós vemos aqui a presença de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá, que é um outro deus, ali na presença da família real, na casa de Jezabel, que era a rainha, a esposa de Acabe, entendeu? Que comia. Então, veja, o povo já tinha se corrompido, e agora o profeta se apresenta diante do povo e exorta o povo e fala, até quando vocês vão cochear, E aí, pensando nessa palavra cochear, o que significa? É algo que está andando meio inclinado, meio defeituoso, sabe? Meio de lado. Ou se não, assim, uma coisa que não está sendo bem feita. Então, cochear entre dois pensamentos. Eu sirvo às vezes a Deus, mas às vezes eu não consigo, ou me deixo me levar pelos outros deuses. O povo estava assim, irmão, não sabia. Ficava ali cocheando entre uma coisa e outra, e não resolvia. E nós vamos ver depois que lá no Novo Testamento, Deus abomina essa tendência entre morno, nem quente, nem frio. Lá em Apocalipse diz, por uma das igrejas, o Espírito dizia à igreja, porque és morno, vomitar-te-ei. Porque você não é nem quente, nem frio, você nem é cristão e nem é mundano. Você nem ama tanto a Deus e nem ama tanto o mundo. Aceita. O profeta então questiona o povo, até quando vocês vão ficar cocheando? Poxa, se Baal é Deus, fica com ele então, caramba. Mas se o Senhor é Deus, então sirva a Deus, poxa. Deixa Baal para lá. É isso. São decisões, irmãos. Nós podemos decidir sermos mais fiéis a Deus. Nós podemos decidir ser melhores pais.
melhores maridos, melhores esposas, melhores membros da igreja. Nós podemos decidir ser um melhor cidadão. Assim como nós podemos decidir quem é que vai ser aí o próximo presidente, o próximo governador. Então nós temos que tomar decisões nas nossas vidas. E é interessante porque lá no versículo 36, né, porque Elias, ele vai fazer uma disputa ali com os profetas, né, tanto de Baal quanto de Aserá, tá? Ele vai fazer uma disputa, ele vai dizer, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um sacrifício aqui, vocês preparam o seu sacrifício, mas vocês não vão colocar fogo, vocês vão orar e clamar ao seu Deus, para que ele coloque fogo aí, e ele vai colocar, e depois eu vou fazer a mesma coisa com o meu Deus. Ele faz esse teste. E aí os profetas lá, ficam lá tentando, e se recorta, e clama a Deus, e passa um dia todo lá buscando o Deus deles, mas o Deus dele não dá sinal de vida. E aí então, a partir do verso 36, chegou a hora de Elias buscar ao Senhor para que o holocausto fosse queimado. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus. Irmãos, até quando nós vamos ficar aí? Uma hora eu sou de um jeito, uma hora eu sou de outro, eu sou desse jeito. Não! Nós temos que tomar uma decisão e saber quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Senhor? Nós não podemos ficar inconstante. Nós temos que ser fiéis a esse Deus, nós temos que abraçar esse Deus, nós temos que amar esse Deus, amar a sua palavra, amar os seus mandamentos, cumprir os seus mandamentos, praticá-los na nossa vida. Olha, irmãos, eu vou votar, tá? Mas eu estou com a minha consciência tranquila. Porque eu sei que o meu Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele que vai permitir quem vai ganhar ou quem vai perder. Tá bom? Eu vou votar, eu vou fazer a minha parte. Mas eu sei que tudo está no controle do meu Deus. Eu estava ali conversando com o irmão Hermano, né? E a gente analisa aí as coisas, né? Porque a gente está caminhando para os últimos dias, né, irmãos? A gente está caminhando, isso vai acontecer, o Senhor Jesus vai voltar, irmãos. O anticristo vai surgir, as coisas vão piorar e o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos. Eu creio nisso de forma assim, extremamente clara na minha vida, na minha mente, no meu coração. E aí eu falei assim, mas o que a gente pode fazer, né, para se defender? Essas mudanças que acontecem, irmãos. As coisas estão tudo invertendo. O irmão Hermano respondeu sabiamente, ele falou assim, pastor, a gente tem que permitir que as coisas aconteçam, porque elas vão se cumprir. Mas nós podemos decidir nos mantermos fiel ao Senhor. Olha, até o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a respeito de decidir se eu quero servir a uma coisa ou outra. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus,
capítulo 6, versículo 24. É interessante porque o Senhor Jesus estava falando sobre ajuntar tesouros, né? Aquilo que você tem, dá muito valor, né? E aí, é interessante porque no verso 24 ele diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é o dinheiro, né? O Deus do dinheiro, o Deus das riquezas, do sucesso. Irmãos, não tem como servir a dois deuses. Lembra lá de Josué? Josué falou, ó, vocês podem escolher ou um ou o outro. Eu já escolhi, foi isso que ele falou. Elias faz a mesma coisa ali no Carmelo diante do povo. Ó, vocês podem escolher a Baal ou pode servir ao Senhor. E ali Deus se manifesta mostrando que Ele é Deus e o povo reconhece. E aqui Jesus está falando assim, olha, ninguém pode servir aos dois deuses. Por isso, irmãos, que a ideia de se juntar às religiões é satânica. É satânico. Cuidado! Porque se tem outra religião adorando a outro Deus, irmãos, que parte temos nós com aqueles demônios, com aqueles deuses lá, estranhos a nós? Não! Eu sirvo ao Deus verdadeiro, ao Senhor Jesus. Não podeis servir ao dinheiro, ao sucesso, a este mundo, aos cuidados dessa vida e servir a Deus de forma completa. Ou você se odiará um e amará o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Irmãos, quantas vezes nós desprezamos a igreja de Deus? Quantas vezes nós desprezamos as coisas do Senhor? Nós vamos de segunda a sexta, muito sábado e domingo no trabalho, não chega atrasado, bate cartão, cumpre o seu horário certinho, certinho, certinho. Mas quando é para chegar no culto, chega atrasado. Qualquer probleminha, fico em casa. Cuidado! Não desprezes as coisas do Senhor, irmãos. Nós temos que ser cuidadosos. Eu não estou falando que não pode acontecer, tá, irmãos? Eu só estou falando que a gente não pode desprezar. Uma coisa é, eu tive uma situação que não dá para me resolver e eu não pude. Outra coisa é eu tratar com desprezo. É eu não ser cuidadoso, eu não ser zeloso pelas coisas de Deus. Nós temos que tratar as coisas de Deus, porque ou eu vou servir a um e odiar o outro, ou eu vou me dedicar a um e desprezar o outro. E Jesus deixa bem claro, não podeis servir a Deus e a Mamon. E veja, o mundo, ele nos oferece muitas coisas. Se nós formos lá em 1 João, vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 4, lá no finalzinho da sua Bíblia, lá, né? 1ª, 2ª e 3ª João, né? 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Mas eu acho que eu marquei errado. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa a Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que os que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Cuidado! Cuidado, porque nós temos que experimentar os espíritos. Nós temos que observar aquilo que está sendo apresentado. Então, se você vai escolher o seu candidato, cuidado as pautas que esses candidatos defendem. Talvez o candidato não defenda, né, o aborto, mas talvez o seu partido ou a sua legenda. Cuidado! Porque o presidente, o governador não manda sozinho. Ele governa junto com os outros poderes. Então, nós temos que ser cuidadosos. Temos que ver a que eles estão servindo. Está difícil de escolher um candidato? Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. O próprio livro de Tiago, volta um pouquinho aí, ó. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 6. Olha o que ele diz aqui, ó. Tiago, né? Volta um pouquinho aí, você estava em 1 João. Ele diz assim, ó, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, peraí, vamos ter tentações, vamos ter provas, temos que ter o quê? Paciência. E se tiver faltando sabedoria? Peça a Deus. Então, os meus conselhos, né, para que nós possamos tomar decisões importantes de forma acertada peça a orientação do Senhor, peça sabedoria para decidir qual é a decisão que você vai tomar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, até mesmo no seu voto. Temos que pedir sabedoria a Deus, temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. Olha o que o livro de Provérbios nos aconselha, quer ver? Ó? Vamos lá para Provérbios, capítulo 3. Provérbios, né? Se for abrir no meio aí, vai cair em Salmos, é o próximo livro. Provérbios, capítulo 3. Ele vai nos orientar de uma forma bem assim, prática, em como nós devemos viver a nossa vida, né? Como cristão, como servo do Senhor, como aquele que decidiu servir a Deus. Capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, né? Ou mude o caminho, né? No teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos
e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Até aqui. Então, confia no Senhor. Não trace o seu próprio caminho, né? Mas deixa que Ele endireita as tuas veredas. Né? Reconhece-o nas suas ações, nas suas decisões. Dobra o seu joelhinho, ora a Deus. Não seja sábios aos teus próprios olhos, né? Mas teme ao Senhor. E como é que a gente teme ao Senhor? Apartando-se do mal, das coisas erradas, das coisas que não deve se fazer. Porque isso vai ser saúde para nós. E até honrar a Deus com os nossos bens e com a primeira parte daquilo que nós ganhamos. Meu irmão. Se você decidiu servir a Deus, se você entregou a sua vida a Cristo, siga os conselhos para que te vá bem, com paciência, buscando sabedoria no Senhor. Mas para nós encerrarmos, vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 31. O apóstolo Paulo, passando aqui diversas orientações à igreja de Corinto, a partir do versículo 31, ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Quer comais, quer bebais, faz qualquer coisa, irmão. Tem que glorificar a Deus, tem que reconhecer Deus nos nossos caminhos, nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso jeito de viver. Se portar de modo que não dê escândalo, que não seja motivo de ser acusado. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, irmão. Se nós escolhemos servir a Deus, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, irmãos, temos que nos comportar de tal forma que agrade ao Senhor. De tal forma que glorifique a Deus. Que bom que nós estamos aqui hoje. Que bom que nós estamos aqui para louvar a Deus. Que bom que nós podemos ter essa liberdade. Como disse o irmão Moacir, muitos gostariam de estar aqui e talvez não possam. E eu vou dizer, irmãos, muitos gostariam de ter uma igreja que estude as palavras de Deus. E não tem. Então, que nós possamos decidir servir a Deus. Como Josué falou diante do povo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus é Deus, reconheça-o em todos os seus caminhos. E se tem decisões, tem coisas acontecendo na sua vida, peça sabedoria a Deus e haja com paciência. A paciência é uma virtude, irmãos.
que nós devemos praticá-la. Essa semana, ore a Deus para que aquele que Ele escolheu esteja lá como vencedor nas próximas eleições. Mas lembre-se, seja quem for que for ganhar, irmãos, eu vou continuar servindo a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos, ó Pai, falar com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas palavras, que nós serviremos ao Senhor. Que nós reconhecemos que só Tu és Deus. E nós cremos e aguardamos a volta do nosso Senhor, para que reinemos junto com Ele, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão que está aqui esta noite, pelos que nos assistiram por meio da internet. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, ela nos exorta, nos orienta, nos ensina a como devemos nos portar como os Teus filhos. Pai querido, abençoa a nossa nação, Pai. Abençoa essas eleições. Sabemos que o espírito do anticristo age no mundo, ó Pai. Mas nós confiamos no Senhor e nas Tuas promessas. E ainda que Satanás se levante contra o Senhor, ó Pai, continuaremos servindo ao Senhor. Abençoa, ó Pai, a nossa igreja. Abençoa as nossas famílias. Abençoa a nossa nação, ó Pai. Abençoa a nossa semana que se inicia. Nos guarde de todo mal e nos ajude, ó Pai, a nos portarmos de forma que não demos escândalo a ninguém, ó Pai. Nós Te agradecemos por estas palavras, por esses ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos.